Vamos lá. A gente então hoje vai falar sobre esse tema aí, ludicidade, né? Então, se a gente fosse definir ludicidade, é um termo que tem origem na palavra latina ludus, que significa jogo ou brincar. E na educação, a ludicidade é utilizada como uma ferramenta para o aprendizado, por meio de atividades como jogos, brincadeiras, música e teatro. Gente, vocês sabem que a infância é a fase mais importante da nossa vida, né? A gente está em desenvolvimento desde o momento que a gente é concebido até a nossa morte, a gente está em desenvolvimento. Mas na infância estão concentrados os maiores períodos que a gente chama de crítico e sensíveis. Período crítico é o período em que a ausência ou a presença de um evento podem afetar o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, a gestação ela é um período crítico, né? Então, algumas infecções, algumas doenças da gestante durante a gravidez podem trazer problema para o desenvolvimento da criança. O período sensível é o período onde a gente está mais propenso para fazer uma coisa. E a infância é o espaço onde a gente mais concentra isso. Não é à toa que as crianças são alfabetizadas dentro aí dos 5, 6 anos, né? Porque aquela ali é realmente a idade propícia. E a gente se preocupa muito com a faculdade que as crianças vão fazer, né? E a gente, às vezes, não se dá conta que a educação infantil, que a infância, ela é fundamental e, ouso dizer, mais importante do que a faculdade, porque ela, né, a infância sendo bem trabalhada, ela vai gerar um bom adulto, né? Então, criança precisa brincar e a gente tem visto cada vez menos crianças brincando, não é verdade, gente? Aqui eu tô no centro, né? Não sei aí vocês, né? Mas aqui criança fica só no telefone o dia inteiro. Eu moro no prédio onde eu fui criança e eu cresci jogando bola, bolinha de gude, soltando pipa, e hoje você não vê as crianças fazendo isso, é raro, né? Então, o brincar, ele precisa ser resgatado. E o lúdico, a ludicidade é a gente usar o recurso da brincadeira, dos jogos, da música, do teatro, como então ferramenta de aprendizagem, não é? E olha aí que coisa interessantíssima. Na primeira infância, a criança possui até 3 vezes mais conexões cerebrais que um adulto. Alguns autores concordam que os primeiros 7 anos de vida compreendem o período sensível para a aprendizagem, já que 90% das conexões cerebrais da criança estão sendo formadas e estão prontas para serem utilizadas. Uma vez utilizadas, são estabelecidas como caminhos a serem seguidos pelo cérebro para processar futuras informações com mais facilidade. Uma forma de otimizar essas conexões cerebrais, ou seja, aumentar a quantidade ou a profundidade da informação aprendida, é incentivando a criança a utilizar todos os seus 5 sentidos: tato, olfato, paladar, audição e visão. A gente hoje, né, quando vai falar sobre educação, a gente entende que o método multissensorial ele é o mais adequado, não é? Então, por exemplo, quando eu estou alfabetizando uma criança e peço para ela pegar lá a cola colorida, não é a tinta, e fazer o movimento, então ela está tendo ali o contato, está tendo uma memória motora daquela letra, e eu estou então utilizando muito mais do que a visão. Eu estou utilizando ali também o tato, não é? Usando mais um sentido. E olha que legal. Há mais riqueza em se aprender através da integração dos sentidos. E quando é que a gente mais integra os sentidos? Durante o brincar. É durante o brincar
que a criança utiliza os sentidos integradamente com mais frequência. Portanto, quanto mais a criança brinca, mais conexões são formadas e maior será a sua capacidade para processar informações no futuro, correlacionando as experiências vividas armazenadas num vasto repertório. Então, o brincar, ele cria memória. Criança que brinca na infância vai ser uma criança feliz, não é? E a gente precisa também trazer isso um pouco para as igrejas, porque a gente acaba querendo fazer da escola bíblica igual na escola que eles estão lá de segunda a sexta, não é? E aí eles acham o quê? Chato pra caramba, né? Então a gente precisa fazer a coisa mais lúdica que a gente puder. Essa é uma coisa que a gente sabe já, mas eu quis trazer aqui para vocês alguns conceitos mais teóricos, tá bom? Olha só o que Piaget falou. A criança que joga acaba desenvolvendo suas percepções, sua inteligência, suas tendências à experimentação, seus instintos sociais, não é? Então, hoje nós entendemos, houve um tempo na história onde a criança ela era vista como um mini adulto, mas hoje nós sabemos que a criança ela precisa brincar, né? Infelizmente, muitas famílias têm buscado escolas que desde a educação infantil preparam as crianças para o mercado de trabalho, para as provas do vestibular, para as provas do Enem, não é? Então a gente vê crianças na educação infantil que poderiam estar aprendendo de forma lúdica, tendo um monte de livro, um monte de apostila, não é? E infelizmente isso é o que os pais têm buscado, se esquecendo de que a forma mais apropriada para uma criança aprender é através do brincar. Então, gente, o brincar, ele vai trazer para a gente habilidade cognitiva, habilidade socioafetiva e habilidade psicomotora, não é? Então, é muito importante a gente, por exemplo, brincar. A gente faz isso na educação infantil. Quando a gente está brincando de rasgar papel, de amassar papel, a gente está preparando a parte motora da criança para que ela, quando chegar na época da alfabetização, ela consiga segurar o lápis com firmeza. Então, esse movimento de pinça aqui, ele é muito importante. Eu não estou aqui. Deixa eu ver se a minha esposa consegue pegar para mim aqui, só um minuto. Tá vendo aqui, gente? Ó, a gente aqui tem uma mãozinha, uma pinça. Aí aqui tem umas bolinhas coloridas. Estão vendo? E a gente tem aqui forminhas de plástico que são coloridas também. Então a gente pede para a criança pegar a bolinha azul e colocar na forminha azul. Então, nessa brincadeira, por exemplo, a gente está trabalhando a questão motora, o movimento de pinça, que é muito importante, e a gente está trabalhando a parte cognitiva, porque quando a criança está pegando a cor e colocando é, na forminha da cor correta, ela está fazendo o grupamento, a gente pode trabalhar a contagem. Então, tudo isso é através da brincadeira, não é? Imagina, se eu chego para uma criança pequena, lá no consultório, na escola, e falo: olha, eu quero que você grupe, por favor, as 6 bolas da mesma cor e coloque na forma. Não, a gente vai fazer isso de forma lúdica e ela ali brincando, sem perceber, vai internalizando esses conceitos. Certo? Ô, gente, pergunto para vocês: a igreja é lugar de brincadeira? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. A gente, no nosso a gente tem a nossa escola bíblica dominical, onde as crianças já começam nas classes, e a gente tem na nossa igreja o culto infantil. O culto infantil, as crianças começam lá no templo, junto com as suas famílias, e depois, depois do ofertório, a gente vai para a sala onde elas têm o culto infantil. E aí, quando a igreja está muito cheia, é muito interessante perceber que algumas pessoas ficam incomodadas das crianças estarem ali no templo, como se elas estivessem ali ocupando o lugar dos adultos, né?
Então, algumas vezes já viraram para mim e falaram assim: Ah, pastor, as crianças não vão para o culto logo, não? Eu digo: Não, esse momento é importante elas estarem aí, né? Como a igreja de vocês vê as crianças e o ministério infantil? Quando a gente fala assim, a igreja é lugar de brincadeira, o que que a gente pode estar achando? Porque a brincadeira, ela dá a ideia de uma coisa que não é séria, né? Na verdade, a gente está aqui lembrando que o lúdico é a brincadeira. Então, aquilo que a gente vai ensinar, a gente pode ensinar de uma maneira lúdica. A gente pode envolver as crianças numa brincadeira, ah, e elas vão então aprender aquilo que a gente quer ensinar, tendo como ferramenta a brincadeira. Pode ser que alguém, se olhar da janela, da porta, você abrir a porta e ver as crianças brincando, podem achar que o ministério está uma bagunça, que as crianças estão correndo, que as crianças estão brincando, mas, na verdade, isso tudo são ferramentas para que a gente possa ensinar as crianças aquilo que a gente falou lá atrás, a serem seguidoras de Jesus, né? Então, eu entendo que aquele modelo, né, um modelo muito parecido com a escola que a gente tem, porque na escola a criança a gente meio que aprisiona, né? Assim, é uma questão socialmente importante, né? Da criança estar sentada, porque a criança naturalmente ela é do brincar. Isso é um instinto natural, né? Ninguém ensina uma criança a brincar, a não ser o jogo que tem regra que a gente ensina. Mas uma criança naturalmente corre, naturalmente pula. Se você dá um objeto, ela explora, né? Então, a gente, para viver de maneira social, a gente vai acabando precisando podar algumas questões, né? Mas as crianças ficam de segunda a sexta e algumas até sábado, né, tendo que ficar sentadas, né? E aquele modelo, né, muito tradicional ainda, por mais que a gente fale sobre construtivismo, sobre levar em consideração o que o outro sabe, na maioria das vezes, o professor ele passa o conteúdo e as crianças, de maneira passiva, recebem aquele conteúdo. Né? Isso que acontece na prática na maioria das escolas. Mas, quando a gente fala que a igreja é lugar de brincadeira, sim, é porque ali nós vamos usar esses recursos da brincadeira, mas isso para a gente que está preparando é coisa séria, não é? Para então ensinar para as nossas crianças. Ah, Onde é que a gente pode ver o lúdico na Bíblia? Jesus, ele contava histórias que tinham a ver com o cotidiano das pessoas, para então envolver as pessoas e aí trazer um princípio, trazer um ensinamento. Gente, a brincadeira ela envolve, o lúdico ele envolve. E Jesus ele sabe das coisas, né? Sempre soube. Então não foi à toa que ele, quando ele estava nas sinagogas, ele pregava de uma maneira, né, formal. Mas quando ele estava lá com as pessoas, ele usava um recurso das histórias. Então, as histórias, elas nos ajudam a envolver Jesus, sem dúvida, as parábolas, elas era uma maneira lúdica que Jesus utilizava para ensinar as verdades espirituais que ele queria ensinar. Por exemplo, a gente, quando vai ler o Antigo Testamento ele é cheio de símbolos, não é? Eu gosto de pensar que aqueles símbolos, eles também traziam ensinamento, né? Uma coisa concreta, porque o ser humano ele precisa disso do concreto, né? Claro que a gente tem aqui a nossa cognição, a gente pode refletir, mas o concreto ele nos ajuda a entender, né? Então, por exemplo, lá na última praga, você vai pegar lá o sangue, e colocar no portal. Então, isso tudo são ferramentas para trazer um ensinamento. Então, olha só.
Quando a gente está trabalhando com crianças na igreja e a gente vai pensar no lúdico, a gente precisa pensar na faixa etária que a gente está trabalhando. Gente, isso pode parecer uma coisa muito boba, mas isso é muito importante. Por quê? Toda vez que a gente vai trabalhar com criança, né, quando a gente entende um pouquinho, e aí isso exige de nós um estudo, é, o que cada faixa etária compreende, ah, a gente vai utilizar os recursos certos. Se eu, se eu, é, se eu disser para vocês que eu gostaria que o meu filho recém-nascido corresse, o que vocês achariam disso? Que isso seria um absurdo, porque o meu filho não está maduro do ponto de vista físico para correr. Só que a gente, enquanto pai, enquanto cuidador, né, muitas vezes a gente quer fazer com que as crianças aprendam coisas e façam coisas em momentos em que tanto a parte cognitiva, quanto a parte emocional, quanto a parte física ainda não está madura para aquilo, né? Então, quando a gente entende desses estágios de desenvolvimento, a gente vai dar as ferramentas corretas no momento correto, não é? Então, a gente pode jogar na internet ali o que marcos do desenvolvimento. O Ministério da Saúde, inclusive, tem ali uma cartilha, não sei se vocês sabiam disso, em PDF, acessível para todo mundo, e uma coisa que a gente fala que todo professor ele precisaria ter acesso a isso, né? Então, se você colocar lá Marcos de Desenvolvimento do Ministério da Saúde, você consegue baixar para saber, e ali vai ter o marco cognitivo, o marco motor e o marco emocional. Então, é muito importante a gente entender qual é a nossa faixa etária para que a gente possa utilizar os recursos mais adequados para aquela faixa etária. Uma coisa que é muito comum, quem dá aula para júnior aí, é a seguinte: o júnior mais velho, quando ele está lá já quase adolescente, quase trocando lá para o grupo do adolescente, ele começa a achar chata a aula dos juniores, não é? Por quê? Porque aquilo vai deixando de ser interessante para ele, né? Ele está crescendo, então a maneira de comunicar é outra. Não sei se na igreja de vocês seguem uma literatura ou se vocês preparam um material. Quando a gente segue uma literatura, as editoras já pensam nessas coisas para a gente. Mas quando a gente vai preparar, a gente então tem que ter um cuidado maior, não é? Uma outra coisa que a gente precisa para que o nosso lúdico seja o mais eficiente possível é entender que recurso a gente tem. E cada um vai trabalhar com o recurso que tem. Tem igreja que vai investir mais, tem igreja que vai investir menos. Muitas vezes vocês que estão no Ministério Infantil gastam o dinheiro do próprio bolso para fazer as coisas. A gente sabe que isso acontece, não é? A gente não pode passar numa papelaria, numa loja de EVA, que tenha EVA, não é? A gente não pode ver um recurso que a gente já fica ali doido para comprar, porque às vezes o recurso sai da gente mesmo, né? Eu sei, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que morou nos Estados Unidos, ele quando voltou, ele falou que a igreja dele lá recebia as crianças para um momento de brincadeira antes do momento do ensino. Então eles tinham uma pista de boliche. A gente já imaginou você na sua igreja ter uma pista de boliche? Isso seria maravilhoso. Mas a gente não tem. O que a gente vai fazer? Ou a gente vai ficar lamentando e chorando, ou a gente vai trabalhar com o recurso que a gente tem. E depois a gente vai voltar nesse ponto aí. Eu preciso conhecer as minhas crianças, não é? Gente, eu posso disponibilizar para vocês um teste que a gente faz como psicopedagogo, que é o teste para a gente ajudar a conhecer melhor os nossos pacientes. Professores também podem aplicar esse teste. Ele é um teste que a gente chama de não restrito, porque ele vai nos ajudar a perceber, por exemplo, se a criança aprende melhor de uma maneira visual
se ela aprende melhor se movimentando, ah, se ela aprende melhor prestando atenção, ouvindo. Então, a gente chama desse teste o teste do estilo de aprendizagem, né? Isso pode ajudar a gente. É claro que, tanto na escola, quanto na EBD, quanto no Ministério Infantil da Igreja, a gente vai ter crianças que aprendem, são diversas crianças. Então, algumas vão aprender de maneira mais visual, outras vão aprender se movimentando mais. Então, a gente vai precisar equilibrar isso. Então, conhecer as nossas crianças é muito importante. Ah, gente, a rotina, ela é importante? Sem dúvida nenhuma, a rotina, ela é muito importante. A rotina é a gente seguir, não é? A gente vai começar, né, como se fosse a ordem da aula, a ordem, do culto infantil, né? A rotina, ela é muito importante para a vida. A criança ter hora para acordar, hora para comer, hora para dormir. Estudos já comprovam que isso traz segurança, isso traz organização. Isso é fundamental para toda a nossa vida. E isso também precisa acontecer quando a gente está pensando no nosso Ministério Infantil. Claro que, vez ou outra, a gente mudar, quebrar isso é muito importante, mas é muito incomum também nas escolas, quem aqui é professor sabe, a gente colocar ali, hoje a gente vai fazer isso, depois isso, porque isso também prepara a criança. E, gente, uma coisa que também tem sido cada vez mais comum são crianças com déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, essa rotina, a gente dizer para a criança com antecedência aquilo que ela vai fazer, ajuda a criança a se concentrar, tá bom? Depois eu até vou fazer um parênteses para vocês para falar um pouquinho sobre TDAH, porque também a gente acaba achando que toda criança um pouquinho mais agitada, ela tem o transtorno déficit de atenção e hiperatividade. E nem sempre isso acontece, né? O DSM-5, que é o código, né? Esse livrinho aqui, ó, que é o Manual dos Transtornos Mentais, ele vai trazer 5 critérios. E a gente acaba dizendo que toda criança bagunceirinha, né, mais agitada, fulano tem TDAH. Para isso acontecer, a criança ou o adulto precisa preencher 5 critérios, mas isso a gente deixa para depois, não é? Eu posso cantar? O cantar também é uma coisa lúdica. Teve alguém que também falou, me lembro das musiquinhas que a gente cantava na EBF, não é? E, gente, isso fica para toda a nossa vida. Isso é muito importante. Então, se você não pode ter lá dentro da sua sala uma ah, caixa de som, um equipamento bonito, né? E voltando a falar dos recursos que a gente tem, você tem a sua voz, você tem o seu corpo, a sua mão, que você pode bater palma, né? E o nosso corpo, ele é um instrumento. Então, essas são algumas coisas que a gente precisa pensar. A música, né, para a educação infantil, quando a gente está pensando em criança, ela é fundamental nos momentos de transição, né? Então, nas escolas, né, a gente canta, não sei se na EBD de vocês, né, no culto infantil tem lanche, lá na nossa igreja a gente tem, né? Então, uns menores a gente cantar, né? Tá na hora de guardar, de guardar. Aquilo dali a criança sabe, ela vai ajudando, né? Então, é a música nesses momentos de transição, quando a gente vai passar de uma atividade para outra, ela ajuda muito, além, claro, das músicas infantis que ensinam as verdades, né? Então, e aí a gente tem gesto, né? A gente tem o Três Palavrinhas aí no YouTube disponível, tem também o Cross. O Cross é muito bacana, não sei quem não conhece. Cross, eles é uma banda, é KROZZ. É uma banda que, na verdade, é uma banda virtual, são desenhos, não é? E todas as músicas são versículos. Então, se você quer ensinar uma criança a decorar um versículo, você toca lá o cross para eles. Deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês. Deixa eu abrir aqui.
Por exemplo, ó, Filipenses 4:4. Então, são só versículos. Todas as músicas são versículos. É hoje! Ai, não aguentava mais esperar. Esse dia pede uma musiquinha especial. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Novamente direi: alegrem-se, alegrem-se. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Então, é muito bacana uma maneira da gente, então, ensinar para as crianças os versículos. Para ensinar as crianças a decorar versículo é uma ótima ferramenta, tá bom? Ah, gente, eu queria dar uma outra dica aqui para vocês que tem a ver com a música, né? E a música é uma questão lúdica para a gente usar com as crianças. É a seguinte: o ideal seria, eu até hoje, né? Eu acho que todo curso de teologia, por exemplo, tinha que ter aula de música, ensinar o missionário ou o pastor, a pastora, a tocar algum instrumento, não é? E eu queria então desafiar vocês, eu não sei se vocês tocam algum instrumento. Gente, quero mostrar para vocês aqui, eu não sei tocar ele bem não, mas o legal do ukulele é que ele é baratinho, você compra ele em 10 vezes de R$ 12, e se você sabe 3 notas, você toca 50 músicas. É inacreditável, uma beleza. Então, você vai poder levar a música para a sua aula, né? Então, você tocando, né? Se você não sabe, e eu digo para vocês, eu aprendi quando comecei a trabalhar com criança. Então, você tem no YouTube vídeos que ensinam a tocar, tem um afinador que você pode baixar o aplicativo e colocar no seu telefone também. Então, você toca 3 notinhas, essas mesmas 3 notas. Eu tentei tocar violão, só que tinha a pestana, né? Que você tem que botar o dedo inteiro, aquele negócio até hoje me superou. Não consegui. Tá vendo? Ele tem 4 cordinhas só, olha o tamaninho. Você carrega para tudo quanto é canto.
E com 4 notinhas, você toca dica então para vocês aí, tá bom? No início a gente fica meio travadinho, mas depois que vai, eu até me sinto um músico, entendeu? Sei tocar, só sei 3 notas, gente. Só 3 notas. Vamos aqui, vamos voltar aqui, gente. Então, cantar é fundamental para a gente trabalhar com as crianças, né? Ah, a vantagem, né, do ukulele e do violão é que você não precisa de tomada, né? O teclado você precisa, então é um investimento que eu acho que é muito, muito bacana de verdade, tá bom, gente? Olha só, gente. Trouxe aqui para vocês uma foto de uma atividade que eu fiz lá na igreja, para vocês verem como a gente precisa tentar trazer a brincadeira para aquilo que a gente quer ensinar. É, esse papel aqui, ele estava dobrado no formato de uma igreja, tá? Então, quando a gente dobra o papel assim, ó, né? A gente pega aqui no meio, dobra e aqui faz a coisinha como se fosse a casinha, porque eu estava contando sobre a apresentação de Jesus no templo, né? Então, estava falando sobre é, tava falando sobre José e Maria aqui, tá vendo, com Jesus, e aqui Ana, né, a profetisa que estava lá, que presenciou aquele momento e tal. E aí o que que acontece? Eu contava a história e falei para eles: vocês vão então agora desenhar aí na Bíblia, na Bíblia, perdão, desenhar aí na igreja, no templo, a história. Então, façam aí Jesus com Maria, José com Maria e Jesus. Só que tinha um menino que dizia que o Sonic estava lá na história. E eu tinha 2 opções. Ou eu ia brigar com ele e falar: você é um herege, o Sonic não estava lá coisa nenhuma. O menino nem sabe ler, eu ia falar: vai aqui ler na Bíblia, quando você aprender a ler, você vai ver que o Sonic não estava. Ou ia trazer o Sonic para dentro da história. O que que eu fiz? Eu trouxe o Sonic para dentro da história, não é? Então eu falei: ó, o tio vai fazer um Sonic para você aqui, porque o Sonic estava passando na hora, é que ele anda muito rápido e ninguém viu, mas ele estava lá e passou na hora que José e Maria estavam apresentando Jesus. O menino saiu numa felicidade, mostrando o desenho do Sonic lá. Então, a gente, às vezes, precisa trazer isso para a história, porque senão a gente vai, ah, de repente. Uma coisa que é muito comum, gente, é algumas crianças trazerem brinquedos, que são brinquedos de apego, né? Então a gente também pode utilizar esses brinquedos para, né? Não, olha só, agora você está na hora de guardar o brinquedo. A gente às vezes fala assim, né? Olha só, a gente até pode falar isso, mas olha só, gente, coloca essa boneca aqui do meu lado, ela vai me ajudar a contar a história. Então a gente está trazendo essas coisas que as crianças gostam e trazem como atividade para aquilo que a gente quer ensinar, né? Então, essa foi uma experiência muito interessante. Eu ria, né? A gente tinha lá umas meninas adolescentes me ajudando, porque aí eu falava: e aí, quem foi que Ana viu? Aí ele falava: o Sonic. Aí eu falava: não, o Sonic ela não viu porque ele passou muito rápido. Ana viu foi Jesus e ela esperou 84 anos. Olha que bênção. Aí eu voltava para aquilo que eu queria ensinar. Mas o menino foi embora feliz da vida, né? Gente, quero mostrar para vocês por que que eu estou falando isso. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Esse vídeo eu acho uma lindeza, porque ele vai provar para a gente que tudo vira recurso. Tudo vira recurso. Isso daqui que eu tenho na minha mão, ele é um lápis. Mas eu vou confessar para vocês que às vezes esse lápis ele vira um coçador de ouvido. Não sei se o seu lápis, se a sua caneta também vira um coçador de ouvido. Talvez a tampa da sua caneta ela vire, não é um limpador de unha, porque tudo
vira recurso quando a gente está trabalhando com criança. E é muito importante a gente perceber isso, porque pode ser que o meu ministério não tenha o dinheiro para comprar um super jogo, uma super atividade. Então, nós vamos precisar adaptar. E essa moça, ela conta a história da Páscoa de uma forma muito, muito bacana que eu queria que vocês vissem. Deus sempre quis que todos os homens soubessem o quanto Ele ama cada um e que a humanidade aprendesse a fazer o bem, né? Para isso, Ele teve uma ideia genial. Ele decidiu enviar o seu filho, que morava com Ele no céu desde antes da fundação do mundo, para vir à Terra. O nome dele? Jesus. Jesus, quando veio ao mundo, falou do amor de Deus para muitas pessoas. Ele curou o corpo e a alma do povo e demonstrou o amor de Deus com atitudes. Ele ensinava assim: amem uns aos outros como eu vos tenho amado e perdoem uns aos outros para que sejam perdoados. Jesus. Muitas pessoas ouviam os ensinamentos de Jesus e seguiam a Ele. Mas havia 12 homens em especial que seguiam a Jesus mais de perto. Esses eram os seus discípulos. 12 homens. Discípulos quer dizer aprendizes. Onde Jesus ia, os discípulos iam atrás. Tudo que Jesus ensinava, os discípulos escutavam, porque um dia eles iam levar essa mensagem para o resto do mundo. Só que, infelizmente, Jesus não tinha só amigos. Jesus também tinha inimigos. Pessoas que desejavam o mal de Jesus, que desejavam cortar o barato de Jesus. Apesar dele só fazer o bem, essas pessoas falavam: quem você pensa que é, achando que é o Filho de Deus, hein? Essas pessoas procuravam pretexto para prender Jesus e até matá-lo. Mas pensem bem, quem é que vai conseguir matar o Filho de Deus e prender o Filho de Deus? Isso só poderia acontecer se o próprio Filho de Deus entregasse a sua vida. E Jesus sabia que ele tinha que fazer isso, para que os homens não tivessem dúvida que ele amava a todos. Mas quando foi chegando a sua hora, a hora da morte, foi dando uma tristeza, uma angústia em Jesus. E o que a gente faz quando a gente sente angústia? A gente fala com Deus. Jesus foi em um jardim chamado Getsêmani, onde ele sempre costumava ir. Nesse jardim, ele achou uma pedra e ali ele se reclinou de joelhos, conversando com Deus e disse: ó Pai, se possível, me livra dessa hora, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua, Deus. Ainda enquanto estava orando, chegaram os inimigos de Jesus para prendê-lo. Jesus podia pedir para Deus para enviar anjos para protegê-lo, mas não, ele mesmo se entregou e deixou com que os seus inimigos o levassem para a prisão. Quando chegou lá, esses inimigos de Jesus judiaram muito dele. Eles feriram Jesus, eles maltrataram, cuspiram nas suas costas, colocaram uma coroa de espinhos em Jesus. Ali, Jesus sofreu muito, foi muito machucado e ficou irreconhecível. Depois que eles judiaram tanto de Jesus assim, eles ainda colocaram Jesus em uma cruz. Eles prenderam os pés e as mãos de Jesus com pregos nessa cruz. E Jesus ficou lá preso, sofrendo, até que finalmente ele entregou o seu espírito. Quando isso aconteceu, o céu se escureceu, a terra tremeu e mesmo os inimigos de Jesus ficaram morrendo de medo. Alguns disseram: vê-se realmente que ele era o Filho de Deus. E saíram correndo. Depois que morreu,
um amigo de Jesus, muito rico, chamado José, tirou o corpo dele da cruz. E então deu para Jesus um túmulo que era seu. E ali ele envolveu o corpo de Jesus em tecidos, colocou dentro daquele túmulo para que Jesus fosse sepultado. Depois que Jesus morreu, os amigos dele se sentiram sozinhos. E além de amigos, Jesus tinha amigas. 3 amigas dele foram ao terceiro dia ao túmulo de Jesus, chorar pela morte dele. Chegando lá, a dor era tanta que elas começaram a derramar as suas lágrimas no túmulo de Jesus. Choraram muito de tristeza e solidão. Choraram tanto que Deus viu do céu. E então Deus enviou um anjo seu, um anjo reluzente, um anjo brilhante. O anjo falou para elas: por que vocês choram? Jesus não está mais aqui. Porque ao terceiro dia, Deus fez com que Jesus ressuscitasse. Então o anjo mostrou para as mulheres o túmulo vazio. Quando elas viram o túmulo vazio e receberam a mensagem do anjo, elas ficaram muito felizes. E elas foram contar isso para os amigos de Jesus. Uns acreditaram, outros ficaram desconfiados. Então o próprio Jesus ressuscitado apareceu para eles e continuou falando do amor de Deus até que ele foi levado novamente para a morada dele. Sabe, onde ele morava com Deus antes da fundação do mundo, lembra? E então, hoje, na Páscoa, a gente comemora que Jesus não está morto não, ele voltou a viver. E por isso nós podemos ter esperança, porque ele fez isso porque ama cada um. Não é, pessoal? Gente, isso não é uma lindeza? Me fala aí. Vou contar para vocês que eu já copiei essa história, viu? Já contei na minha igreja, mas eu dei crédito para ela. Porque, gente, você vê, né? Às vezes a gente fica pensando, porque às vezes a gente tem que contar a mesma história, não é verdade? Porque Páscoa tem todo ano, Natal tem todo ano. Aí a gente fica pensando como é que a gente vai contar de maneira diferente, não é? Então, tudo vira recurso. E realmente, né, assim, eu acho de verdade emocionante essa história, porque além do recurso, ela também está ali contando, ela é uma excelente contadora de história, né? E a gente tem curso de contação de história, a gente, quanto mais conta, melhor vai ficando nisso, né? Então, assim, né, aquela coisa, a gente talvez não tenha, né? Poxa, a gente quer ter ali para contar a história da Páscoa, uns bonecos, né? E claro que quem. Mas se a gente também contar todo ano com boneco, que graça vai ter, né? Ah, eu já conheço essa história. Mas se a gente a cada ano fica buscando novos recursos, né? E a gente precisa buscar a Deus e orar para Ele dar criatividade, não é? A gente pode trocar. Como que você vai contar esse ano aí na sua igreja? Me conta aqui, né? Essa cópia, uma cola autorizada por Deus, não pode colar na prova. Entre a gente aqui e vamos colar um do outro, não é? A gente está aqui para isso. Essa troca é o que faz a gente crescer muito, né? Então, é, eu acho muito, muito importante isso, né? Quantas vezes a gente dá para uma criança um presente caro e ela brinca mais com a caixa do que com, né? Então a gente às vezes acha que é, aquilo que é mais caro, né, é o melhor, né? Então nem sempre é, né? Às vezes é. E eu acho assim que o que é mais importante, que isso se aplica para nós também que trabalhamos com criança, e na verdade para todo mundo, né, que é um seguidor de Jesus, que é a gente lembrar que Deus ele vê o coração. A gente tem lá na igreja um menino, um jovem que ele é muito caladinho, mas ele é um menino comprometido, ele dá aula para os primários também, as crianças de lá de 7 a 9 estão com ele antes de ir para os juniores, alguns que já têm 9 e não querem subir, né? É, e a mãe de uma aluna dele também faz parte do Ministério Infantil. E a gente estava tendo uma reunião de equipe, né? E ele estava se apresentando e falando assim: ah, gente, eu me chamo Samuel, se vocês
é, me acharem quietinho, é porque me viram mesmo, esse sou eu. E aí a mãe da aluna dele falou assim: Olha, Samuel, eu quero te dizer uma coisa. Você pensa que você fala baixo, mas eu quero te dizer que você fala muito alto ao coração da minha filha, porque ela chega em casa todo dia e ela sabe tudo aquilo que você ensinou. A gente, quando ouviu aquilo, fica tão emocionado, porque de fato Samuel é um menino que fala muito baixinho, mas muitas mães já vieram me falar: olha, que bênção é o Samuel, que aula as crianças chegam em casa contando e querem voltar, não é? Então, Deus ele conhece o nosso coração, né? E tem gente que é mais expansiva, tem gente que é mais. O que é mais importante é a gente fazer o nosso melhor dentro daquilo que a gente sabe até o momento, porque o conhecimento a gente adquire e amanhã já sabe mais do que hoje, mas a gente fazer o nosso melhor, não é? Então, eu acho que esse é um desafio para todos nós. E quando a gente faz isso, Deus vai nos dar ideias, e se for preciso recurso, vai levantar pessoas que tenham recurso para nos abençoar, para abençoar o nosso ministério, e a gente então ah, abençoar a vida das nossas crianças, né? O Ministério Infantil, ele é um trabalho que ele alcança também as famílias. Ele é importante não só para as crianças em si, né? Se fosse só as crianças em si, já seria muito válido. Mas quantas famílias são alcançadas por causa do trabalho com as crianças? Quantas famílias escolhem ficar na sua igreja, porque na sua igreja tem um trabalho pensado com carinho? Muitas famílias, né, assim, não é que a criança vai decidir aonde a família vai congregar, mas a família, pela criança, escolhe igrejas que tenham esse ministério bem estruturado. Então, por isso, nós precisamos fazer o nosso melhor, não é? Crendo que os frutos desse ministério a gente pode ser que não veja, mas eles são frutos eternos. Vocês podem ter certeza, né? E é cansativo, e nesse tempo, não é? Com muitas crianças. Crianças muitas vezes, né? Eu confesso para vocês que eu, depois que tive filho, parei de chamar as crianças de mal educadas. Que eu sei que eu educo os meus e às vezes eles não aplicam aquilo que a gente ensina, não é? Então, crianças muito agitadas, crianças que nem sempre nos respeitam, mesmo sendo educadas, né? Mesmo os pais ali lutando. Ah, vocês podem ter certeza que o trabalho de vocês não é em vão. Tenham essa certeza. E eu oro para que Deus renove a vida de vocês, fisicamente, emocionalmente, não é? E Deus é tão bom que às vezes a gente está tão cansado, pensando em desistir, aí ele manda um recadinho, né? Vem alguém, fala alguma coisa, alguma família, né? Dá uma palavra, e a gente então é relembrado da relevância desse, desse trabalho. Gente, então, é, não desistam. Gente, para mim é sempre uma alegria, né? Trocar, compartilhar. Espero que de alguma maneira tenha abençoado vocês. Quero indicar para vocês alguns sites. Tem sites e editoras muito boas para que vocês então possam ou comprar o material né? Tem uma editora que é a True Kids, que tem aulas prontas que a gente não muda nada. É BF pronta. E eles colocam a imagem. Então, eu vou dar essas dicas para vocês todas amanhã, tá bom?